Olá pessoal, aqui é o professor Josias Santana e na aula de hoje nós vamos falar sobre materiais condutores e isolantes, falar sobre as cargas elétricas e os tipos de eletrização, mas logo após a vinheta. Bom, o que são os materiais ditos condutores e isolantes? Um material que ele é dito condutor, ele é aquele material no qual os elétrons têm uma facilidade de se locomover por todo o material. E o material isolante, ele não dá não fornece essa facilidade para que o elétron se mova por esse objeto. Por exemplo, se eu pegar aqui essa caneta e colocasse nela uma carga elétrica aqui na ponta, aqui nessa tampa, por o fato de ele ser um plástico, ser um material isolante, e os elétrons que eu colocaria aqui na ponta da caneta iria ficar permanecido aqui nessa região da ponta da caneta. E se por acaso essa caneta fosse uma caneta de metal, ela seria um condutor. Por mais que eu colocasse cargas elétricas na ponta aqui da caneta, ela iria se espalhar por todo esse meu material, por toda essa minha caneta. Isso acontece pelo fato de que é o seguinte: quando nós temos um material condutor, nesse material condutor, o que é que acontece? Todos os materiais são compostos por átomos, que nos átomos você tem aqui o núcleo. No núcleo você vai ter os prótons, que são as cargas positivas, e os nêutrons, que não possuem carga nenhuma, onde o número de prótons vai ser igual ao número de nêutrons aqui no núcleo, e ao redor desse núcleo, na chamada eletrosfera, você vai ter os elétrons circulando. Nos materiais condutores, o que acontece? Os elétrons mais externos, eles estão fracamente ligados ao núcleo, e qualquer energia que você fornece no teu sistema é capaz de fazer com que esse elétron se movimente por todos os espaços interatômicos que vai ter no material, fazendo com que ele percorra todo o material que existe. Nos materiais isolantes, todos os elétrons que estão presentes nesse material estão fortemente ligados ao núcleo. Se eles estão fortemente ligados ao núcleo, isso faz com que esses elétrons não tenham essa facilidade de locomoção. Então, na realidade, não existe nenhum material que seja perfeitamente isolante ou nenhum material que seja perfeitamente condutor. Todo material ele vai ser ou um bom condutor ou um bom isolante. Mas você ter um material que seja um condutor perfeito, você não vai ter, e um material que seja um isolante perfeito, também não vai ter. Sempre vai existir uma energia que você vai poder fornecer para esse material que é isolante, que vai fazer com que esse seu elétron se locomova, e também não vai ter nenhum condutor perfeito, porque não existe, à medida que o elétron vai se deslocando nesse seu objeto, ele vai possuir uma certa resistência a esse movimento, e não existe nenhum material que ele seja um condutor que não vai fornecer nenhuma resistência a esse material. Mas para o que a gente usa hoje em dia, por exemplo, você tem um fio que ele é protegido por uma camadazinha de borracha. Por exemplo, aqui, se eu pegar esse fio, por dentro dele tem a parte aqui do fio de cobre, mas ele está envolto por uma camada plástica. É justamente para isso, para que os elétrons consigam se mover dentro desse fio, através desse material de cobre, mas quando você pega no fio, você não leva nenhum choque, pelo fato de que esse plástico ele é isolante o suficiente para que você não consiga ter elétrons percorrendo por ele. Então, desse modo, você teria esse material condutor e esse material isolante, certo? Quando você vai eletrizar um condutor ou um isolante, você vai poder ter duas formas de eletrizar ele, né? Você vai poder eletrizar ele com cargas positivas ou eletrizar ele com cargas negativas. Para que um corpo seja eletrizado de forma negativamente, isso vai querer dizer o quê? Que o número de elétrons vai ter que ser maior do que o número de prótons, pois os elétrons eles são os que carregam a carga negativa e os prótons são aqueles que carregam as cargas positivas. Quando você tem um corpo que é dito neutro, ou seja, ele não possui nem carga positiva nem carga negativa, isso significa que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Você não tem nenhum saldo de carga positiva, nenhum saldo de carga negativa nesse corpo. E para que o seu corpo seja eletrizado com carga positiva, você vai ter que o número de elétrons tem que ser menor do que o número de prótons. Então você vai ter essas três situações, onde quando o número de elétrons é igual ao número de prótons, você tem um corpo eletricamente neutro.
Quando você tem um número de elétrons maior do que o número de prótons, você tem um corpo eletrizado com carga que a gente chama de negativa. E quando você tem um número de elétrons menor do que o número de prótons, você tem um corpo carregado com a carga que a gente chama de positiva. Lembrando que o valor da carga do elétron é o valor da carga elementar, que a gente representa pela letra E, que ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, onde a unidade de carga elétrica é dada pelo coulomb. A carga elétrica, ela na verdade não é uma grandeza fundamental da física. Ela é derivada da corrente elétrica, que é o ampere, que isso a gente vai deixar para falar em algum vídeo mais na frente, quando a gente for falar sobre a corrente elétrica. Aí eu vou lhe dar exatamente a definição, como é que você chegaria aqui nesse coulomb, certo? Então, qual vai ser a diferença do próton para o elétron? Tanto o próton quanto o elétron, ele vai ter em módulo uma carga igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, só que no próton você vai usar o sinal de mais e no elétron você vai usar o sinal de menos. Isso aqui, onde esse valor é o valor da carga elementar. Bom, e obviamente, como os prótons estão fixos dentro do núcleo, eles estão presos dentro do núcleo, e você tem aqui a sua eletrosfera, que você vai ter uma facilidade maior de se mover. Sempre que você estiver falando aqui na questão de corrente elétrica, sempre que você for falar de carga elétrica em movimento, você vai estar falando aqui no caso dos elétrons, a menos que você tenha uma solução que seja ionizada com cargas positivas, que vai fazer com que você consiga ter esse deslocamento. Mas, quando você está falando aqui, por exemplo, dos tipos de eletrização, sempre quem vai estar em movimento vão ser os elétrons. Bom, e para falar nisso, vamos continuar aqui com o seguinte. A gente já definiu o que é um material condutor, a gente já definiu o que é um material isolante, nós já falamos aqui o que são as cargas elétricas, de onde é que elas vêm, que vêm dos elétrons que estão aqui na eletrosfera dos átomos. E vamos falar agora dos tipos de eletrização. Existem 3 tipos de eletrização possíveis para você fazer. A primeira dela a gente chama de eletrização por atrito. O que seria isso? Você tem 2 materiais diferentes, por exemplo aqui um bastão e um pedaço de pano qualquer, ambos neutros. Na eletrização por atrito, ambos os corpos aqui vão estar neutros. Você vai fazer o quê? Você vai pegar esse bastão, envolvê-lo nesse seu pano e começar a agitar esse bastão de um lado para o outro, ou o pano de um lado para o outro, fazendo com que eles sejam atritados. Após um certo tempo, quando você separar novamente esses 2 materiais, um vai ficar carregado carga positiva e o outro vai ficar carregado com cargas negativas. Uma coisa muito importante de se entender na eletrização por atrito é que sempre os corpos vão ficar carregados com cargas de sinais contrários, mas em módulo igual. Ou seja, se esse aqui ficou carregado com carga menos Q, esse aqui ficou carregado com carga mais Q. E o que vai dizer qual vai ser o valor dessa carga vai ser justamente o número de elétrons ou o número de prótons que cada um dos corpos ficou. No caso, esse aqui, uma fórmula geral para você escrever a quantidade de elétrons que um corpo tem em excesso ou em falta. Por que, professor, você está colocando quantidade de elétrons em excesso ou em falta? Porque, lembre-se, o próton está preso no núcleo, ele não consegue se locomover. Só quem vai se locomover vai ser os elétrons. Então, quando um corpo foi eletrizado com carga negativa, ele quer dizer o quê? Que ele recebeu elétrons. Quando um corpo fica eletrizado com carga negativa, ele quer dizer o quê? Que ele cedeu os elétrons. Onde você pode escrever uma fórmula aqui. A quantidade de carga Q adquirida por um corpo vai ser igual ao número de elétrons N que o corpo vai ganhar ou vai perder, multiplicado pela carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Pronto. Então, na eletrização por atrito, a gente tem isso. 2 corpos inicialmente neutros, quando atritados entre si, um adquire carga positiva e o outro adquire carga negativa. Aí vai surgir a grande dúvida. Professor, como é que eu vou saber qual dos 2 corpos vai adquirir carga positiva e qual dos 2 corpos vai adquirir
a carga negativa. Vai ser sempre uma constante isso? Um corpo que vai... Um material, por exemplo, o vidro, sempre que ele for atritado com qualquer outro material, ele vai adquirir carga negativa? Ou ele sempre vai adquirir carga positiva? Ou eu tenho que me atentar a alguma coisa para poder dizer se ele vai estar com carga positiva ou carga negativa? Sim, nesse caso nós vamos ter que se atentar aos tipos de materiais envolvidos para poder determinar se o sinal da carga vai ser positiva ou vai ser negativa. Para isso, a gente vai conhecer a série triboelétrica. Essa série triboelétrica ela vem do nome do grego também, que significa justamente atritar. E, por questão de curiosidade, o nome elétron que a gente tem hoje em dia, ele também deriva do grego, da palavra ambar. Ambar em grego era elétron, e os gregos naquela época, muito tempo atrás, eles já estudavam essas propriedades de materiais se atraírem ou se repelirem quando atritados com outros materiais. E o material que eles tinham pegado na época para fazer esses estudos foi o ambar, que é uma resina, e por isso que hoje a gente tem o nome elétrico, por isso que hoje a gente estuda a eletricidade, é por conta dos gregos lá no passado. Então, o que seria essa série triboelétrica? Vou escrever aqui. Série triboelétrica. Vocês podem pesquisar por essa série triboelétrica depois para você poder ter uma gama maior. A série triboelétrica, ela funciona como sendo uma linha composta por vários materiais, onde o material que está à direita, ele vai estar sempre eletrizado de carga positiva, e o material que fica à esquerda vai estar sempre eletrizado com carga negativa quando atritados entre si. Um exemplo aqui que a gente pode colocar aqui de uma série triboelétrica, vou colocar aqui um exemplo pequeno, depois vocês podem olhar na internet uma série triboelétrica maior. Fica até como exercício para vocês pesquisarem qual é a maior série triboelétrica que vocês conseguem fazer pesquisando esses resultados na internet. Porque é basicamente a pessoa fazer esse teste mesmo, de sair atritando um material com outro e aferindo o valor das cargas. Então vamos colocar aqui um exemplo aqui de uma série triboelétrica. Você teria aqui, por acaso, o vidro. Depois você vai ter a lã. Depois você pode ter aqui a seda. Depois, vou botar aqui o cobre e o enxofre, por exemplo. Essa aqui é uma série triboelétrica. Então vamos lá. Como é que vai funcionar a série triboelétrica? Lembrando, a direita ia ser positivo e a esquerda vai ser negativo. Isso quer dizer o quê? Se eu pegar aqui a minha lã e pegar aqui o cobre e atritar a lã com o cobre, aí você vai olhar, o cobre está à direita e a lã está à esquerda. Então, se eu atritar a lã com o cobre vai ficar carregado com carga positiva e a lã vai ficar carregada com carga negativa. Se eu pegar agora, por exemplo, a lã e atritar com o vidro, o que é que vai acontecer nesse caso? A lã está do lado direito, o vidro está do lado esquerdo. Então, nesse caso, a lã iria ficar com carga positiva e o vidro iria ficar com a minha carga negativa. Ou seja, você tem uma situação em que o mesmo material vai ficar carregado tanto com carga negativa quanto com carga positiva, dependendo de qual material eu esteja atritando ele. Então, basta você lembrar isso. Na eletrização por atrito, os dois corpos sempre vão estar eletrizados com o mesmo sinal, com a mesma carga em módulo, mas com sinais contrários, onde o sinal de cada uma vai depender da série triboelétrica, onde o material que tiver à direita vai ficar com a carga positiva e o material que tiver à esquerda vai ficar com a carga negativa. Essa aqui é um exemplozinho muito pequeno de uma série triboelétrica, então vocês pesquisem na internet por série triboelétrica que você vai poder construir uma série triboelétrica muito maior. E se por acaso alguma questão não te colocar vários elementos para você montar essa série triboelétrica, ele vai dizer qual material, qual o valor do sinal que quando um material é atritado com o outro vai adquirir. Aí com isso você vai conseguir saber se esse material vai estar à esquerda ou à direita do outro material que ele colocar. Bom, o outro tipo de eletrização que nós temos vai ser a eletrização por contato. Como o próprio nome diz, aqui é o seguinte, você vai ter um corpo A e você vai ter um corpo B.
Na eletrização por contato, pelo menos um dos corpos vai ter que estar eletrizado. Não necessariamente os dois corpos têm que estar eletrizados, mas pelo menos um dos corpos vai ter que estar eletrizado. Vamos supor aqui que o meu corpo A vai ter uma carga QA e o meu corpo B vai ter uma carga QB, inicialmente. Depois, o que é que acontece? Você coloca o corpo A em contato com o corpo B. Quando você faz isso, dependendo de quem seja os valores das cargas, eles vão começar a trocar elétrons. Eles vão fazer a troca de elétrons até que a carga do corpo A e a carga do corpo B sejam iguais. Eles entram em equilíbrio. Depois desse tempo, você pega e separa novamente o corpo A e o corpo B, e eles vão ter agora uma carga que eu vou chamar aqui de Q'. Certo? Vamos botar até aqui, Q'(A) e Q'(B) na condição de que o meu Q'(A) é igual ao meu Q'(B). Eles vão trocar elétrons entre si até com que a carga deles fiquem iguais. Uma coisa que a gente tem que se atentar aqui é o seguinte: existe o princípio da conservação da carga elétrica. Ou seja, quando você está com um sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas vai ser sempre igual. Ou seja, toda a carga que eu tinha antes vai ter que ser igual à carga que eu tenho depois. Com isso aqui, qual vai ser a equaçãozinha que a gente vai poder montar na eletrização por contato? Vai ser que se eu pegar QA mais QB, isso vai ter que ser igual ao meu Q'(A) mais Q'(B). A soma das cargas que eu tenho antes do processo tem que ser igual à soma das cargas que eu tenho depois do processo. Esse tipo de eletrização por contato é a eletrização mais simples que tem para se estudar. E, por fim, o último tipo de eletrização que a gente tem é a eletrização por indução. A eletrização por indução, ela a princípio parece ser um pouco mais complicada, mas não é também. É só uma questão de você entender o passo a passo que se faz para poder ter essa eletrização por indução. Diferente da eletrização por atrito, em que você está atritando os materiais, ou na de contato, que você está colocando, de fato, um material em contato com o outro, na eletrização por indução, você também vai ter dois corpos, que eu vou chamar aqui também de A e de B. Nesse caso, também um dos corpos obrigatoriamente vai ter que estar eletrizado e o outro corpo vai ser neutro. Um obrigatoriamente vai estar eletrizado e o outro aqui vai ser neutro. Onde esse outro corpo neutro ele vai ter que ser também um material condutor. Por que, professor? Ele vai ter que ser um material condutor. Vamos fazer aqui o exemplo. Vamos considerar que esse corpo A ele tem uma carga positiva, certo? E o corpo B ele está neutro. Quando você aproxima o corpo A do corpo B, você coloca aqui o corpo A bem próximo do corpo B. Como esse corpo A ele tem uma carga positiva, o que é que ele vai acontecer? Nos estudos da eletrização, a gente já convencionou, já viu, estudou, que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Então, se esse corpo A está carregado com carga positiva, ele vai, como esse corpo aqui é neutro, se esse corpo é neutro, quer dizer o quê? Que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Ou seja, por mais que esse corpo aqui seja neutro, ele tem tanto elétrons quanto tem prótons. Quando eu aproximei aqui um corpo carregado positivamente, ele vai fazer com que as cargas negativas se aproximem desse corpo e as cargas positivas se afastem. Após isso, o que é que acontece? Na eletrização por indução, obrigatoriamente você vai ter que ligar esse corpo induzido a um corpo à terra. Ligar a terra, basicamente, você vai encostar o dedo nesse corpo ou você, de fato, pegar um fio e ligar ele até a terra. Quando você faz isso, o que é que acontece? Os elétrons da terra vão para esse corpo indutor, ou para o corpo induzido, cancelando cada uma dessas cargas positivas que tinha desse outro lado. Fazendo com que esse lado aqui agora fique neutro e só tem excesso de carga negativa. Após o tempo que todos os elétrons subiram para o meu corpo induzido, você desfaz essa ligação com a Terra e você vai ter no final um corpo A carregado com carga
positiva e o corpo B carregado com carga negativa. Então vamos lá, recapitulando, como é que foi o processo. Você tem dois corpos, onde um está eletrizado com a carga de um determinado sinal e o outro corpo condutor ele é neutro. Você aproxima o corpo A do corpo B, vai ocorrer a separação das cargas no corpo B, você liga esse corpo B à Terra, espera um tempo e depois desfaz essa ligação. Quando você desfaz essa ligação, o corpo B adquire carga de mesmo módulo do corpo A, só que com sinal contrário. Ou seja, se aqui você tem uma carga positiva mais Q, o corpo B fica com a carga negativa menos Q. Em módulo, essas duas cargas são iguais. Na eletrização por indução, sempre o corpo induzido vai possuir em módulo o mesmo valor da carga do corpo indutor. Professor, e se o corpo A, ao invés de ser uma carga positiva, fosse uma carga negativa? Era a mesma coisa. Se o teu corpo A inicialmente tivesse uma carga negativa e o teu corpo B fosse neutro, quando você aproximasse o corpo A do corpo B, onde o A aqui é negativo, o que é que iria acontecer? Agora, as cargas positivas iriam se aproximar desse corpo A e as cargas negativas iriam se afastar do corpo A. Quando você fizesse aqui a ligação com a Terra, o que é que acontece? Ao invés de você ter, como na situação inicial, os elétrons indo da Terra para o corpo, aqui você vai ter os elétrons do corpo indo para a Terra. A diferença vai ser essa. Vai transferir toda essa carga aqui que está em excesso desse outro lado, essas cargas negativas. E no final você iria ter novamente o corpo A, que inicialmente estava carregado com carga negativa, e o corpo B, agora carregado com carga positiva. Lembrando novamente que se o corpo A tinha uma carga menos Q, o corpo B vai ter uma carga mais Q. Bom, pessoal, então esses são os tipos de eletrização que a gente tem. A aula de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima.